Estamos ao vivo. Deixa eu checar se está rolando direito aqui. Enquanto o pessoal entra. Vamos ver. Estamos ao vivo? Ok. Já tá me dando um retorno aqui. Vou esperar o pessoal entrar um pouquinho aqui. Carol, tá em Bragança, Carol? Estou em Bragança com essa internet magnífica. A qualidade do seu vídeo está variando bastante, está pixelando bastante seu vídeo. Tem dia que a internet está ruim, tem dia que ela está pior. A gente escolhe. Ela estava ruim até pouco tempo, agora ela está pior. Uhum. Professor Francisco está em Cotia, é isso? Estou em Cotia, rapaz, grande São Paulo, rapaz. A cidade. Eu brinco que, assim, na verdade, quem está em São Paulo está na grande Cotia, é isso que eu costumo brincar. Mas você sabe que. Do mundo, rapaz. Entre nós aqui, os nossos amigos, tudo entre os velhos aqui, a gente chama Cotia de iTalk. Porque quando você vem para São Paulo e você passa por Cotia, tem aquela sinalização de concreto escrito Cotia na entrada da cidade. E quando você vem, você vê aquilo ao contrário. E lido ao contrário é iTalk. Então, a gente chama Cotia de iTalk. Ai, cara, é verdade. Eu gosto muito aqui, cara. É uma região arborizada. O isolamento, para mim, tem sido um pouco mais leve, né, cara? Assim, é mais arborizado, o ambiente é mais propício. Hoje eu completo 50 dias em casa. Saí 4 vezes para o supermercado e só. Mas vamos começar, que já tem bastante gente aqui. Carol Olival, diretora da Full Sail University no Brasil. Boa noite. Professor Francisco Mendes, nosso convidado de hoje. Muito obrigado pela presença. Carol, apresenta o nosso convidado, por favor. Boa noite, Edu. Boa noite, Francisco. O Francisco Mendes é doutor em Educação e Físico em Formação pela USP, habilitado em Microeletrônica pela Politécnica, mestre em Tecnologia Educacional pela Unesp. Fora do ramo educacional, ele trabalhou como especialista de produtos na IBM, auditor de qualidade para o sistema ISO. Desde 88, ele atua na educação básica como professor e coordenador, e a partir de 97, em instituições públicas e privadas. Ele é professor pesquisador associado de vários grupos de pesquisa, e além disso, ele é membro da Comissão Especial de Educação Digital da OAB. E é parceiro da Full Sail, nosso consultor educacional, nos ajuda em todos os projetos acadêmicos, pedagógicos que a gente faz aqui no Brasil. Obrigada, Francisco, por estar aqui para conversar com a gente hoje sobre as mudanças no mercado de educação. A gente sempre começa convidando o entrevistado a contar um pouquinho, né, do caminho que ele percorreu para chegar até hoje, e aí já passar uma ideia de como você está enxergando essas modificações pelas quais o mercado da educação está passando agora com essa crise. Vamos lá, primeiro, obrigado, Edu, pelo convite, obrigado aí pela participação. Carol, obrigado mais uma vez aí por fazer essa aproximação e pelo convite, e obrigado pelas pessoas que estão aí, né, participando da live aí, para a gente tentar compartilhar aí, para a gente poder compartilhar esses conhecimentos. Falando rapidamente sobre mim, né, só fazendo uma observação, Carol, essa biodata aí deve estar um pouco desatualizada. Eu fui membro da Comissão Especial de Educação Digital, né, da OAB, com muito orgulho, liderado pela professora Cristina Sleiman, e vamos lá. A minha trajetória, ou seja, uma coisa que eu orgulho muito, a Carol já falou um pouco do currículo, né, do doutorado em educação e de todo o resto, ou seja, hoje eu desenvolvo pesquisa na área de educação e eu assessoro, hoje eu trabalho eu sou pesquisador associado à Universidade de São Paulo, via CNPq e trabalho com pesquisa na área de educação e sou consultor educacional para várias instituições de ensino no Brasil, ou seja, eu auxilio os gestores e os professores, trabalho com formação de professor, trabalho com reestruturação curricular, com ajuda à gestão educacional, né, já fui para auditorias, então essa é a minha trajetória. A minha paixão por educação vem de muito tempo, eu tô desde 88 vinculado à educação, já passei por vários tipos de escolas diferentes, né,
Passei por escolas laicas, escolas confessionais, católicas, evangélicas, espíritas, passei por escola pública, escola privada de vários tipos, escolas internacionais, britânicas, curso pré-vestibular, escola técnica, enfim. Já passei por vários tipos de escolas diferentes, tanto como professor como coordenador, né? Isso fez com que eu olhasse a educação de um ponto de vista diferente, né? E como o meu grupo de pesquisa estuda, a gente olha a educação do ponto de vista do sistema complexo, né? Olhando a atividade envolvida. A educação, para mim, é algo que eu tenho que entender que tem diversas variáveis e vários parâmetros envolvidos. Eu tenho que tentar identificar eles. Quem são os sujeitos envolvidos nisso, né? Ou seja, são os pais, são os professores, são os alunos, é o MEC, é a Secretaria de Estado de Educação. Então, olhando por esse quadro, tem que tentar entender como é que funciona e tem que atuar em cima, seja oferecendo capacitação de professores, seja oferecendo apoio à gestão educacional para as escolas, entendendo a legislação e reestruturando o currículo, seja apoiando as famílias numa busca de uma melhor educação para os filhos, né? E aí, já pegando o tema e adaptações, nós vivemos um mundo, né, já fazendo a emenda para o tema, que é adaptações e perspectivas. Nós estamos vivendo um momento atípico, né? Um momento ímpar, eu gosto de falar, né? Que assim, do pós-guerra, eu acho que é a primeira vez que nós estamos vivendo o mundo todo com um objetivo único e que vários países estão passando por uma questão. A Unesco liberou recentemente um relatório avisando que tem 1,5 bilhão de estudantes fora da escola. Então, quais são as adaptações que a educação tem que ter? E aí, eu tenho a experiência também no ensino superior, né? Já passei por várias instituições. A última experiência no ensino superior fui na Unicamp, como professor da Faculdade de Educação da Unicamp. E o que a gente observa é que a educação, de maneira geral, ela está tendo que se reinventar. Então, a primeira adaptação é o que eu tinha antes, o que eu fazia antes, que hoje eu tenho que fazer de maneira diferente. Então, quando eu estou falando das escolas que outrora, né, elas trabalhavam basicamente, não estou falando todas, vamos lá, que a gente tem escolas e escolas, ou seja, a gente tem escolas, vários tipos de escolas diferentes, e tem escolas que optavam somente pelo tradicional e usavam o ambiente online como apoio, usavam os recursos do audiovisual como apoio, e às vezes, ou seja, não era sempre, e tinha escolas que usavam todos os recursos disponíveis como instrumento de mediação, como ferramenta, como instrumento de mediação desse processo de aprendizado. O que acontece é que nós chegamos num momento em que as escolas, de maneira geral, elas estão tendo que se reinventar. As faculdades que não faziam isso, que não atentavam para isso, estão tendo que se reinventar. Então, as adaptações que estão ocorrendo em virtude do corona, algumas escolas estão começando a investir muito em capacitação de professores, as outras escolas estão trabalhando também com recursos outros, né? Ou seja, disponibilizando vários outros capacitação de professores, montando estúdios nas escolas, né? Dando orientação para que os professores possam preparar uma aula adequada, que foi o que a gente está fazendo. A gente está oferecendo um mini curso para isso, depois eu falo, né, sobre o mini curso, que é como é que eu uso as ferramentas para melhorar meu processo de aprendizado. Então, essas adaptações estão acontecendo. E os professores estão correndo atrás. Não são só escolas que estão problema, mas os professores também estão correndo atrás, né? Professor, eu gostaria de... aqui a vocação aqui da nossa página do Super Cinema sempre foi, desde o começo, educação, né? Educação audiovisual. Tanto que, quando você vai no nosso Facebook, tem lá o botão sobre, tem lá que é uma página voltada à educação. Eu sou coordenador de pós-graduação e sou professor de pós-graduação dos cursos da área de cinema na Unip. E o que aconteceu nesse tempo? A gente está já há algumas aulas, as nossas pós-graduações elas são aos sábados de 15 em 15 dias. Então, nós já tivemos 3 aulas online. Nós não tivemos muita dificuldade nisso, porque nós somos do audiovisual. Os professores são da área do audiovisual. Então, eles fizeram essa transposição emergencial. Nós fizemos de uma forma... Foi muito fácil para a gente fazer isso. Os alunos do audiovisual, os nossos alunos, né, também aceitaram bem, entenderam bem e deu bons resultados. Mas eu tenho informações de outros cursos e outras pós-graduações que não são dessa área de audiovisual, que essa mecânica para tratar nessa emergência aqui agora continua sendo um pesadelo, né? Eles não conseguem. O professor, então, vem bem nesse encontro que você falou de treinar o professor para isso, né?
Porque às vezes você pega um professor de história, que é um excelente professor, mas ele não tem a menor ideia de como se faz uma live no StreamYard, de como se compartilha uma tela, né? Não é... Como é que... A Carol, acho que deu uma saidinha aqui. Como é que você sugere fazer essa adaptação? O que você pode falar? Eu estou falando no momento de instituições de ensino particular, porque eu acho que as públicas não estão fazendo nada. Estou certo ou estou errado? Mais ou menos. Elas estão fazendo de outra forma, né? Então deixa o especialista falar. Deixa eu já começar pela pública, que eu acho que é mais fácil, né? Então, o que a pública está fazendo? Tendo em vista a realidade diversificada da pública, a pública obrigatoriamente ela tem que ir por outro caminho. Então, ela utiliza outros recursos audiovisuais, né? Lembrando que eu estou falando de recursos audiovisuais, eu estou considerando recursos audiovisuais como streaming, como computadores, como televisão aberta, como televisão paga e assim por diante, né? Então, eu estou falando de uma gama muito ampla, né? Então, vamos colocar audiovisual como tudo isso. Então, YouTube é um recurso que o professor pode usar? É um recurso que o professor pode usar. Aulas abertas, TV aberta, o professor pode usar? Pode usar. Então, a pública tem que se baseado muito nisso, né? Inclusive, eu citei agora há pouco que o CNE, o Conselho Nacional de Educação, liberou um parecer ontem, orientando algumas orientações, não é nem feitio deles, mas eles fizeram um parecer muito bem detalhado, dando orientações de como você pode usar outros recursos que não sejam a internet para quem não tem a internet disponível. Ok. Falado da pública e de algumas privadas que também estão nesse rol, né? Não são todas públicas, algumas privadas. Vamos falar das privadas que têm acesso, que têm condição assim por diante. E aí eu não estou falando só de universidade, eu estou falando de escola e universidade também, tá? Okay. O que acontece? Primeiro que a gente tem observado, Edu, é que assim, a gente tem que capacitar o professor. E capacitar o professor é dar condições a ele, e aí eu trabalho muito com formação de professor, eu faço formação de professor no Brasil todo, dou palestra, faço muita oficina, faço curso, também em pós-graduação, e aí o que a gente trabalha? A gente tem que pensar no professor, que eu tenho várias gerações, e eu não estou falando que aquele professor da geração antiga não sabe fazer. Não, que tem professor da geração nova que também não sabe fazer, porque não gosta. Tá? Então, a gente tem que respeitar o que o professor... por que ele não quer fazer? Porque ele não sabe, porque ele não quer, não sabe porque não gosta, não sabe porque tem dificuldade. Primeira coisa. Mas ele não tem, no momento como esse, ele não tem que querer fazer? Então, aí é um ponto importante. Ou seja, como eu falei agora há pouco, eu estou dando mini curso de como usar, como melhorar as práticas de aulas online, aulas virtuais, né? E esse mini curso eu não dou ferramenta. Eu apresento as ferramentas, mas eu não ensino a usar a ferramenta. Então, por exemplo, eu falo de enquadramento, eu falo de regra dos terços, eu falo de iluminação, eu falo de posicionamento de áudio, postura de câmera. Legal. Mas eu não vou ensinar a mexer no editor de vídeo. Eu vou ensinar como é que aquela ferramenta entraria na minha aula, no meu conteúdo, para melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Então, esse professor que você está falando, por exemplo, professor mesmo que está de faculdade, professor que tem dificuldade nisso, ele vai aprender a planejar uma aula utilizando não somente o recurso de gravação de aula, como recursos de videoconferência. Quais são os recursos? O que eu tenho numa videoconferência? Eu tenho hoje N comunicadores, né? Comunicadores. Eu tenho Skype, eu tenho Google Meet, eu tenho StreamYard, eu tenho Jitsi, eu tenho vários, né, no mercado. Quais deles? O que eu posso usar ali para incrementar minha aula? Como é que eu posso usar os editores de apresentação? Prezi, PowerPoint, e assim por diante, né? Keynote, e assim por diante. Como é que eu posso usar isso? Então, eu acho que hoje o principal, respondendo a sua pergunta, Edu, primeiro, tentar entender que existem professores de categorias diferentes. Segundo, eu vou dar a formação básica para o professor. O básico. A partir da primeira formação, eu vou começar a observar que tem professores que aceleram, que vão mais rápido, e professores que têm uma dificuldade no básico. Sim. Esses professores que aceleram, eu posso pegar esses professores e transformá-los em multiplicadores. Porque eles já avançaram o nível. Então, o que eu faço? Eu pego esses professores que já sabem fazer edição de vídeo, que já sabem olhar o enquadramento, que já sabem preocupar com a iluminação, e transformo esses professores em multiplicadores e apoiadores daqueles outros professores. Enquanto isso, eu subsidio esses professores que estão mais avançados em outras ferramentas. Mas esses professores mais avançados,
eles aceitam essa tarefa adicional? Como é que você está vendo isso, Francisco? Olha, com muito bom grado. Professor, uma coisa que eu falo assim, todo professor gosta de ensinar, gosta de estar em sala de aula, gosta de compartilhar conhecimento. Eu, por acaso, gosto muito. Então, a prova, ou seja, quando você tem a parte, você tem o gosto do compartilhar, o gosto do mostrar o que você conhece, compartilhar com quem conhece menos, né, para você vencer aquela barreira da zona de desenvolvimento proximal, assim por diante. O que eu tenho? Eu tenho os professores, eles gostam, respondendo a sua pergunta. É claro que existe uma negociação interna, né? Eu não posso falar 100%, eu nunca vou falar aqui 100%. Todos os professores gostam. Não, você faz o convite para o professor. Além do mais, é uma oportunidade que o professor tem de se aprimorar mais ainda. Então, nesse minicurso que a gente trabalhou, achei muito engraçado que eu passei mais ou menos uns 8, e eu vou oferecer de novo na partir da semana que vem, uns 8... Avise-nos quando você tiver com esse curso aí. Mas não é técnico, hein? Só para te avisar. É um mini curso de como é que eu estruturo uma aula, quais os elementos que eu utilizo, tá? Avise-nos, por favor. Porque hoje você tem no YouTube, você tem vários tutoriais, né? Então eu ensinei o pessoal sobre isso. Mas, por exemplo, editores de vídeo, tá? Então, editores de vídeo tem diversos. Tem diversos editores. E no aplicativo, né, nos dispositivos móveis, eu tenho... eu não vou falar marca aqui, né? Não vou falar aplicativo, depois eu poderia até falar. Mas você pode falar se quiser. Aqui não tem problema, não. Pode falar. Então, por exemplo, tem um aplicativo muito bom que é o KineMaster, né? O KineMaster, o Premiere Rush da Adobe tá free, né? Então, o Premiere Rush os produtos da Adobe são fantásticos, né? Então, você tem o KineMaster, que é fácil de trabalhar e tem uma possibilidade. Então, assim, só que você oferece uma gama. O que eu observei é que os professores, eles tomam posse disso e querem mais. Então, esses professores que querem mais, se você oferecer, você aceita capacitar outro professor, não tenha dúvida que eles vão querer. E professor Francisco, Carol, estou monopolizando um pouquinho esse começo, já passo para você, para embalar aqui no que o professor está falando. Então, primeiro eu queria fazer um comentário aqui de que está nos assistindo o Glaik de Souza, que é da Universidade Estadual lá de Goiás, que eles também, do curso de cinema e audiovisual deles, nesse momento, eles também estão fazendo as lives, estão dando as aulas por live nas salas do Google. Então estamos na mesma sintonia lá, a Universidade Estadual de Goiás e a Unip aqui de São Paulo, estão fazendo a mesma coisa, né? Mas, professor Francisco, a gente está falando do professor, né? De ele se aprimorar, de ele passar o conhecimento, usar as ferramentas. Como é que é a avaliação do aluno? Estou falando a prefeito de nota mesmo, uma coisa meio primitiva falar isso, né? Como é que está dando a nota? Mas nesse momento de aulas distanciadas e de uso de tecnologia, no caso das nossas pós-graduações lá da Unip, não está tendo muito problema essa questão de nota, a nota do aluno, né? Porque a gente não faz prova. O aluno, ele é avaliado, ele faz um curta-metragem, e eu dou na minha matéria, que eu sou professor de produção e professor de mestres do cinema, eu dou um exercício que vale 1 ponto, e o curta-metragem vale 9 pontos, né? Todo o processo do curta-metragem, a pré-produção, a produção e a pós-produção, né? Essa é a nota. Então, não tem tanto problema, não temos prova. Mas, no geral, nas escolas, principalmente nas escolas, entrando anterior à pós-graduação, na graduação e no ensino médio, ensino básico aí, tem prova. Quais são as soluções que tem para adaptar isso e as possibilidades desse mercado de educação para a avaliação dos alunos a essa distância? Como é que vocês, pesquisadores, estão vendo isso? Então, vamos lá. Excelente pergunta que você fez, Edu. Excelente pergunta, porque esse é um grande dilema que tem acontecido agora, né? Então, inclusive, mais um item que foi do parecer aí do CNE. Então, vamos lá. Primeira coisa é o seguinte, eu vou fazer uma provocação aqui, né? Então, assim, eu sou um professor que eu acredito que esse sistema nosso educacional, ele tem que ser revisto, tá? O sistema de maneira geral. Mas eu acredito nisso, mas eu respeito as escolas. Então, quando eu vou assessorar a escola, eu tenho que olhar o passado dela,
e entender o passado dela e o que ela quer do futuro, e aí a gente trabalha em cima disso, tá? Então, vamos lá. Então, já respondendo a sua pergunta, já pensando no tema, que é adaptações, perspectivas e possibilidades, o que nós temos? Então, primeira coisa, as avaliações, elas em nenhum momento, em nenhum documento oficial, está falando que as avaliações obrigatoriamente têm que ser escritas. Então, começa por aí. Então, eu tenho que ter uma avaliação, e eu tenho que ter uma avaliação comprovada, né? Então, eu tenho que ter critério, eu tenho que ter isso documentado. Ok. Mas em nenhum momento está falando que tem que ser escrito. Por uma questão histórica, isso foi se criando paulatinamente essa questão da prova, né? E assim por diante. Em nenhum momento fala que a prova pode ser sem consulta. Ok. Então, a primeira adaptação hoje eu posso passar uma aula virtual, mas eu tenho que ter na minha cabeça, hoje existem ferramentas, os AVAs, os LMS, né, os Learning Management Systems, os sistemas, a plataforma de aprendizagem, né, tem várias aí, as plataformas de aprendizagem, Canvas, Google Classroom e Blackboard, e assim por diante, Moodle. Essas plataformas de aprendizagem, elas oferecem hoje uma gama que eu posso passar atividades, que essas atividades valem nota. Então, o aluno vai interagir de alguma forma, seja fazendo uma atividade postando, seja desenvolvendo, e eu estou falando não só escola, estou falando faculdade também. Tá. Então, eu desenvolvo um projeto, eu posso colocar um projeto que tenha começo, meio e fim, e aí eu atribuo nota ao projeto, ao desenvolvimento do projeto, eu posso dar provas virtuais, tendo em consideração, lembrando que na prova virtual, se o aluno está lá, ele pode consultar, vamos tentar tampar o sol com a peneira, né? Isso é um fato. Porque na vida, quando ele tiver uma ação, ele vai consultar, então é uma possibilidade, ou seja, por que eu tenho que encerrar o aluno numa não consulta? Então, o que as escolas hoje estão fazendo e as faculdades hoje eu tenho observado? Elas têm marcado, atividades extras. Então, o aluno desenvolve uma atividade que é produzir um vídeo, tá? Outra, atividades extras sociais. O aluno desenvolve uma atividade em compartilhamento com outros alunos, então faz um vídeo em conjunto, faz um mural, né? Tem vários aplicativos de mural, faz um mural com um tema proposto pelo professor, e isso vale uma nota. Provas virtuais, né? Onde tem, por exemplo, formulários, onde o aluno preenche, algumas recorrem a tal do aluno fazer na mão e tirar foto e mandar, né? Mas isso é uma opção, então vamos lá. Então, recursos tem diversos. O que está acontecendo? Isso não existia antes. Muitas instituições, não estou falando todas, novamente, mas muitas instituições não pensavam nessa possibilidade. Então, isso foi a adaptação que tem sido criada. Qual que é a perspectiva que eu vejo nisso? Que é uma oportunidade grande da escola mudar, da escola rever os seus conceitos de aprendizagem. Perceber que quando eu falo de agência do aluno, despertar a agência do aluno, ou seja, aquele protagonismo ativo, onde eu jogo para o aluno a responsabilidade do autoaprendizagem, da relação com o conhecimento e da relação com o todo, a partir do momento que eu faço isso para o aluno, eu estou reinventando, eu estou redescobrindo uma nova educação. Então, eu acho que a perspectiva que a gente tem é que as escolas comecem a se observar e comecem a perceber que elas podem fazer diferente e mais, estimular mais a autonomia para o aluno, né? Estimular a autonomia do aluno, despertando essa agência que o aluno tem, né? Eu acho que isso é importante. Então, as possibilidades são diversas. Só rapidamente, só vou fazer um... Não, pode falar. É que eu queria já emendar uma outra coisa depois. Eu queria fazer uma pergunta depois sobre avaliação. Se rápido, então, sobre Eduardo me permitir. Sobre a avaliação, eu quero fazer um comentário rápido aqui, né? Eu estava comentando com o Edu sobre como é gratuito, eu gosto de divulgar. Né? Então, por exemplo, a gente teve contato recentemente aí com um aplicativo, que é um dos que eu cito no minicurso, que é do H5P, né? Que é um vídeo, você produz um vídeo, né? Já que a gente está falando de audiovisual, produz um vídeo, ou você pega um vídeo que já existe, né? De qualquer forma, você tem que ter um vídeo, e nesse vídeo você insere elementos de avaliação, múltipla escolha, texto, preencha lacuna, faça match, né, de figuras, né, associação de figuras, e no final, a resposta do aluno, ele é contabilizado, e se dependendo da plataforma de aprendizado que você tem, plataforma de ensino que você tem, Moodle, Canvas, ele incorpora numa planilha essas informações, esses dados. Então, ou seja, o aluno está assistindo o vídeo, orientado pelo professor, o professor faz as perguntas adequadas naquele vídeo, é um vídeo interativo, tem vários outros recursos, e o aluno está tendo contato com o aprendizado, está tendo contato com uma coisa nova e está sendo avaliado.
Por que não? Onde é que a gente acha H5P, professor? Só digitar no Google H5P vai aparecer. Aí legal. .org, se não me engano. Carol. Tá. Eu não conheço e vou ver. Deixa eu passar para a Carol, porque ela tá brava, porque só eu falei, por enquanto. Vocês estão me ouvindo bem ou tá ruim para vocês? Estou ouvindo bem. Eu tenho uma pergunta de cunho doméstico, que eu tive uma discussão. Meu marido trabalha com Business Intelligence. E ontem a gente estava falando sobre isso, sobre a nossa percepção de como talvez o nosso filho estudando online não esteja aprendendo tanto conteúdo quanto ele estava aprendendo indo para a escola, mas ele está aprendendo, ele está estudando, ele está fazendo as lições dele, ele assiste vídeo, ele faz filme. Então eu estava lá falando, poxa, é lógico que a gente só vai saber mesmo se essas iniciativas estão funcionando quando a gente tiver a oportunidade de enxergar algum tipo de avaliação, e aí falando de avaliação não de prova, né, mas algum tipo de mensuração de resultado. E a gente falou isso, poxa, não, é óbvio que agora o que os professores vão fazer, porque a escola dele não tem prova, até o ano que ele está, pelo menos, né? Então já é uma escola que está um pouco mais fora da curva. Mas a gente estava falando sobre isso, né? Imagina as escolas que os professores estão acostumados a dar prova supervisionada, que não pode consultar, aquele estresse, né? Na escola que eu estudei, no dia da prova, o professor vinha de terno e gravata, até porque era o dia do evento. Então, como é que essas escolas vão se reinventar para as avaliações? E daí a minha pergunta tem mais a ver assim, com o lado mais estatístico legal da coisa, né? Porque o nosso debate ontem foi... Eu falei, é óbvio que as escolas vão encontrar alguma forma de avaliar se os alunos absorveram o conteúdo que foi passado, e aí isso vai ser devolvido para a gente, e a gente vai poder olhar de todo o currículo desse ano, sei lá, supondo que até o fim do ano vai ficar online. De todo o currículo desse ano, foi passado X% do currículo, pode ser menos ou pode ser os 100%, e está aqui o formato, né, está aqui o que seu filho aprendeu através desse formato XYZ. E daí daí o meu marido que trabalha com estatística falou, se você vai comparar avaliações diferentes e processos diferentes, esses números não são comparáveis. Você não é correto você fazer essa comparação. Mas lógico que é. Quer dizer que a avaliação não pode mudar nunca? E daí a gente ficou num debate ontem por um tempo. Eu queria saber a visão do Francisco sobre isso. Como é que as escolas conseguem analisar os resultados das avaliações que vão ser inventadas esse ano e como isso vai poder ser comparado ou não vai poder ser comparado com o histórico da escola, porque como é que ela se prova, né? Assim, como é que ela se convence de que se está funcionando ou não? Vamos lá, Carol, eu vou tentar... Nossa, excelente pergunta e desafiadora, né? Mas tudo bem, vamos lá. Bem desafiadora. Vamos lá. Então, primeira coisa é o seguinte, como é que as escolas... Primeiro, um ponto muito importante que você falou, e eu vou começar a partir daí, é o seguinte, o aprendizado que os estudantes estão tendo agora, e não estou falando de novo só de educação básica, estou falando de ensino superior. Um dos grandes aprendizados é a questão da autogestão, né? Então, eu faço home office, e home office você tem que ter uma disciplina, né? Você tem que ter uma disciplina, então eu tenho um hábito, eu tenho uma rotina, né? Aquele negócio de você se arrumar como se fosse sair, cada um tem um critério. E fazer a autogestão da aprendizagem não é uma coisa simples. Tanto é que tem que tomar muito cuidado quando a gente fala EAD. Isso não é EAD. EAD envolve um design instrucional, envolve todo um desenvolvimento, envolve todo o desenvolvimento do curso, deixando muito claro os objetivos que vão ser alcançados a cada etapa e assim por diante. O que nós estamos fazendo é uma adaptação de aulas virtuais. Começa por aí. Ok. Então, primeiro, a questão do aprendizado, tem que considerar que o aluno, de maneira geral, ele está aprendendo muito mais, ele está aprendendo a se relacionar com ele mesmo, com seus desafios, com as suas dificuldades, com as suas angústias, com as suas ansiedades. E isso é um aprendizado que talvez ele não tivesse se não fosse essa situação, né? Isso também vale para os pais, lembrando que a educação é responsabilidade do Estado e da família. Então, os pais também estão tendo que lidar com essa situação e esse aprendizado. Ok. Isso posto, então, nós temos que considerar que o aluno vai vir diferente para a escola e vai vir diferente em termos, nesses quesitos de aprendizado. Alguns mais, outros menos. Legal. Em termos de conteúdo, especificamente, o que nós temos? A escola, ela é obrigada a ofertar, e é isso que tem acontecido, de uma maneira ou outra, e utilizando vários instrumentos de mediação diferentes, várias ferramentas diferentes, como eu já tinha falado,
seja usando a apostila, o livro didático que já foi ofertado, o material didático que a família já tem, seja utilizando TV aberta, seja utilizando canal fechado, seja utilizando TV via streaming, seja utilizando YouTube ou outras ferramentas múltiplas, aulas virtuais, enfim, a escola está oferecendo. O aluno, ele vai ter que entrar em contato com esse de alguma maneira. E aí, a gente entra na seguinte situação, Carol. Nós temos alunos que vão entrar em contato com essa ferramenta e vai conseguir absorver, e nós temos alunos que, mesmo entrando em contato, não vão conseguir absorver de maneira adequada, e é onde as escolas estão dando apoio, né? Estão com plantão de dúvidas, estão com fórum de tirar dúvidas, os alunos estão montando grupo entre eles, é o que eu tenho observado, né? Para tirar dúvida. O que acontece é que eu tenho uma prova diagnóstica, que inclusive os órgãos oficiais recomendam. Eu vou ter que ter uma prova diagnóstica quando o aluno voltar, e essa prova diagnóstica vai ser balizar o mínimo. Qual é o mínimo que eu tenho que ter, o conhecimento mínimo, e eu estou falando de conteúdo disciplinar, tá? Qual o mínimo que aquele aluno vai ter que ter naquela disciplina para que ele consiga dar encaminhamento nos estudos. Aí, quando você fala em estatística, o que eu tenho? Quando eu aplico uma prova diagnóstica, eu consigo ver estatisticamente um balizamento de como os alunos estão. Ou seja, se eu tenho aluno, e se eu pego, estatisticamente, se eu pensar numa gaussiana, né, naquela curva de Gauss, né? Se eu pegar na gaussiana, dependendo do desvio padrão que eu tiver, dependendo daquela curva que eu tiver, ou para onde ela tiver, né? Se eu observar uma coisa muito simples, né? Observar a moda dali e olha, os casos que mais ocorreram, e eu avalio que isso está abaixo do patamar que eu considero mínimo, eu tenho que ter uma atitude. Só que essa atitude, as escolas já estão pensando agora. Como é que eles vão proceder com esse tipo de diferença? E é aquilo que eu falei numa outra live, que a gente acabou de participar. Eu liderei uma pesquisa na Unesp, algum tempo atrás, né, juntamente com o meu grupo de pesquisa da USP, e a gente observou, e a gente comparou o ambiente virtual e ambiente presencial de aprendizagem. E o que a gente observou é que os alunos que tinham contato no ambiente virtual de aprendizagem, quando eles iam para o ambiente presencial de aprendizagem, em virtude deles terem acesso a várias outras informações, a várias coisas, várias outras fontes e interações, quando eles iam para o ambiente presencial, o nível cognitivo deles naquele conteúdo a ser trabalhado era muito diferente. Estava muito acima dos outros. Então, isso vai acontecer. Como é que as escolas vão ter que trabalhar com isso? Primeiro, vão ter que traçar estratégia para identificar as dificuldades dos alunos. De quais pontos? Segundo, vão ter que tentar identificar quais alunos se envolveram com as atividades e quais alunos não se envolveram. Porque isso vai traçar caminhos diferentes dentro. Porque se o aluno não se envolveu, desculpa, se ele tivesse se envolvido, ele teria ido diferente. Então, é um ponto a se observar. Terceiro, eu tenho que fazer acompanhamento direto. Isso é muito importante. Ou seja, eu faço uma curva diagnóstica hoje, dali a algum tempo, uns 15 dias, eu faço uma nova, dali uns 15 dias eu faço uma nova, porque isso é que vai me garantir essa parametrização. É isso que vai me garantir um certo nivelamento. 100% de certeza? Não. Né? Eu acho que assim, eu brinco muito que estatística é a arte de você pressionar os números até que eles confessem o que você quer, né? Então, enfim. Respondi essa pergunta, Carol? Respondeu que eu tô certa, né? Vou ter que fazer meu marido. Melhor não discutir. Agora. Tô certa, pô. Professor, Carol, depois você comenta o que a Regiane. Fala o que a Regiane comentou aqui, por favor, para o professor, que nós já passamos de 30 minutos, mas eu queria perguntar o seguinte, professor, com essa experiência aí de coronavírus e tudo mais, será que vai ser aberto juridicamente a possibilidade de começar a ter homeschooling no Brasil? Eu não sei qual que é como é que se fala homeschooling em português? Eu não quero parecer chique, não, é que eu não sei qual é o sinônimo em português de homeschooling, que é o ensino onde o aluno, em vez de ir para a escola, ele aprende em casa o tempo todo, independente de ter esse momento de pandemia ou não, o curso é inteirinho em casa, né? Isso hoje não é permitido, né? Não tem validade pelo MEC,
E você acha que com essa experiência o MEC vai repensar o homeschooling? Olha, Edu, eu vou só primeiro fazer uma observação. Primeiro, as pessoas falam que não é permitido. É sim, tá? Já contempla na legislação ter o homeschooling. Entretanto, são casos especiais. Não é assim. Você tem casos especiais que o homeschooling é autorizado, tá? Só para a gente deixar claro isso, que as pessoas falam, não é autorizado. Não é. Mas esses casos seriam pessoas que têm um problema muito grande de deslocamento, alguma doença rara. Isso, tá. que tem motivos de afastamento, tá? Então, tem dificuldade, ok. Segundo, o que eu tenho observando é um movimento contrário, viu, Edu? O que eu tenho observado é que várias pessoas que levantavam a bandeira para o homeschooling estão repensando a postura. Esse é que eu tenho observado, tá? Eu já vou colocar minha posição, meu posicionamento, tá? Eu sou contra o homeschooling. E por quê? Porque a educação, você tem que ter uma... mas se eu quiser fazer homeschooling... Ok, então se você quiser fazer homeschooling, minha sugestão é contratar um profissional para fazer um design instrucional, para montar um design instrucional, onde você tenha condições de não somente você ofertar ao aluno contato para o compartilhamento desse conhecimento, mas também fazer com que ele interaja. Só que eu tenho outros fatores que eu não concordo com o homeschooling. Por exemplo, a interação social na escola é um ambiente de aprendizagem. Então, quando o aluno está na escola, ele está trabalhando com limites, ele está trabalhando com social, ele está trabalhando com barreiras, ele está trabalhando com outras relações que sozinho, numa sala de aula, numa casa, ele não tem, ele não consegue ter isso. Então, assim, isso é um ponto a ser considerado. O governo vai continuar tentando, que tem um pessoal que está tentando ainda, eles vão tentar propor. Eu não vou falar, eu não sou futurólogo para falar se vai ser aprovado ou não, tá? Mas eu acho que perde força. Algo que eu tenho observado, Edu, tem se perdido força. Eu acho que esse movimento aí não vai ganhar força. O que o governo vai fazer, aí sim eu acho que pode mudar. O que o governo vai fazer é repensar. Hoje, por exemplo, na legislação, é permitido 20%, na educação básica, é permitido 20% a ser ofertado no ensino à distância, né? Isso pode ser repensado. Então, eu acho que aí sim, outros recursos podem ser repensados. A forma de documentação pode ser repensada, isso sim. Mas o homeschooling, eu posso estar errado, me cobre depois. Mas não, está respondido. Está respondido. Obrigado. Para eu ler aqui o comentário da Regiane Martins. Para a gente partir para o encerramento, Muito legal o comentário dela também. Ela escreveu: onde trabalho, os alunos receberam livros e iniciaremos a utilização do Google Classroom. Os professores receberam formação online, mas só 2 encontros. Tudo é novidade, até os termos. Mas temos que nos atualizar, é o que o momento exige. Temos que pensar no melhor para os nossos alunos. Hora de se reinventar, reaprender e tirar a educação do modelo tradicional. Essa ideia de professor multiplicador é fantástica. Na verdade, é sempre o nosso colega que nos socorre quando precisamos. Que legal, né? Que existe esse entendimento do mercado. Muito legal. Muito bom. Isso aí. Adorei o comentário, adorei, Regiane. Fantástico o seu comentário, adorei mesmo. E eu acho que é isso mesmo. Você viu, por exemplo, a Regiane colocou um ponto, só para a gente já fazer, ser bem sintético, a Regiane colocou um ponto que é o que algumas escolas estão fazendo, ou seja, eles estão trabalhando com o livro, já estão orientando o aluno em relação ao livro e depois vão trabalhar dentro de uma plataforma, tá? Eu acompanho aqui em Cotia, eu acompanho o movimento das secretarias municipais, e o que as secretarias municipais estão fazendo é capacitando os gestores, né, os coordenadores, os gestores, para trabalhar com orientação, porque nós temos realidades diversas, e a gente não pode esquecer que nós estamos falando de um Brasil, de um país continental, onde nós temos realidades completamente diferentes. Nós estamos falando de cidades com características completamente diferentes, e isso já é contemplado hoje nos documentos oficiais, né? Inclusive, o parecer do CNI agora, ele fez questão de enfatizar, respeitando as condições locais, econômicas, climáticas do local, isso eu não posso esquecer. Então, eu tenho que pensar o seguinte, qual que é o melhor modelo que eu tenho hoje para a minha região? Não adianta eu importar o modelo, não adianta eu pegar o modelo, funcionou, no país vai funcionar aqui. Não existe. Funcionou na Suíça e vai funcionar em Jacaré dos Homens, em Alagoas. Pode até funcionar, mas qual molde, né? Qual a realidade que eu tenho? Eu acho que é por aí, né?
Uhum. As perspectivas, as possibilidades de mercado, eu acho que são muito amplas, né? Só para falar rapidamente sobre isso, assim... Não, pode falar sem ser rapidamente, que para a gente... O tempo é o seu, não o nosso aqui, tá interessante. Muitas escolas hoje estão montando estúdio, tá? Elas perceberam que ela tem montando estúdio. E montando estúdio, estão contratando profissionais que não só montam estúdio, mas capacitam os professores. Uhum. Isso é um ponto. O professor não precisa fazer edição do vídeo. Alguém tem que fazer. Mas o professor precisa saber postar. Algum tempo atrás, nos idos tempos do VHS, eu dava aula num canal de vestibular, de televestibular, né? E eu ministrava aula, era aula à distância, e passava num canal específico aí na TV, né? Na TV, o HF, para você ter uma ideia, passava na TV HF. Isso era, assim, também eu dava aula há muito tempo já. Quando eu fui lá, o pessoal teve que me ensinar a postar, a virar. Olha, tem duas câmeras, tem quando é que você vira para uma, quando é que você vira para outra, qual tempo. Tem uma direção, né? Tem toda uma direção, entender para onde fala, para onde olha. E o professor não sabe disso, gente. Então, assim, exato. Quando eu comento nesse mini curso sobre enquadramento, sobre iluminação, sobre a regra dos textos, explico o que é a regra dos textos, o que é dicção, o que é vazamento de imagem, como é que eu uso recursos esofóricos, né, recursos que eu posso trazer de fora para dentro, né, de fora do texto para cá, como é que eu posso... Quando a gente comenta sobre isso, é porque eu estou partindo do pressuposto que os professores eles precisam preparar a aula, ele tem um objetivo. Eu não quero ser um editor de vídeo. Eu não quero fazer uma edição de vídeo. Eu quero saber fazer o mínimo para que o meu vídeo, para que a minha aula seja muito bem estruturada. Então, as escolas estão investindo hoje muito em capacitação de professores para ensinar eles a produzir vídeo também, muito estúdio, muita informação do pessoal que vai cuidar do estúdio, né? Servidores, contratação de servidores para instalar máquinas com esse negócio de vulnerabilidade de comunicadores aí, sem citar nome, né? Então, eu posso ter um servidor meu, que aí vai ser gravado nesse meu servidor. TI está muito bem, porque TI, o pessoal começou a perceber a importância dos profissionais de TI, né? Então, acho que essas são as possibilidades que a gente tem aí para frente, né? Muito bom. Ou seja, o pessoal do audiovisual aqui, que é o core aqui do Super Cinema, tem uma perspectiva boa, né? Deu uma baixa na produção institucional agora, porque não está se gravando muito, né? Olha a educação com carinho. É muito interessante isso. Isso aí, muito bom. Excelente, professor. Muito obrigado pela presença. Cara, eu acho que o tema não esgotou, não. Acho que a gente vai ter que tentar marcar de novo outro aí. Vamos, já tô aqui trabalhando ativamente na lista de maio. Amanhã a gente começa no esquema de 5 dicas, com PDF para a galera baixar, com as 5 dicas que cada speaker vai trazer. E eu não falei para o Francisco ainda, mas já pus o nome dele lá para uma segunda em maio. Tá bom? Mas, Carol, temos 2 comentários super interessantes que entraram agora. Você quer passar para o professor os 2 comentários? Eu queria saber. Quer que eu leia para ele? Por favor. Pode ser. Alessandra Mileu falando: Alemanha usando Moodle e aplicativos online para exercícios, mas não deixe enviar material por e-mail. Muitos conteúdos novos. Vamos ver como será a avaliação disso tudo. Novidade para todos. Mãe brasileira na Alemanha. E a Gleig de Souza falando: o professor Francisco bateu no ponto histórico da educação no Brasil. Importamos modelos e tentamos enfiar de cima esses modelos. O audiovisual é uma ferramenta, mas o modelo tradicional está enraizado na própria burocracia do Estado. Se critica o ensino, mas esquecemos que as novas iniciativas são freadas. Nossa, esse é bom, esse. Com isso, é bom. Tendo dito isso, tá tudo dito, né? Olha, nós já vamos encerrar, né, Edu? Já, só queria perguntar para a Alessandra Mileu, aonde ela está na Alemanha, porque minha família é de lá, né? Eu nasci aqui no Brasil, mas só de curiosidade, onde vocês estão, Alessandra? Pode continuar, professor. Não, eu tô achando aqui, a Alessandra Mileu não me é estranho, talvez eu até conheça, mas acho que eu conheço sim. E só fazer 2 observações, seguinte: adorei os comentários de todo mundo, eu queria ter contato com o material da Alemanha aí, é sempre bom, né? A gente
está sempre em contato com o pessoal de fora, a gente participa muito de congresso internacional. O último congresso que eu fui foi na Suécia, e a gente estava conversando com o pessoal da África, com o pessoal do Canadá, e eles têm coisas muito novas acontecendo, isso é muito bom. Então, acho assim, eu sou contra pegar o modelo que existe em outros países, em outras cidades, em outros estados, e colocar fórceps. Eu sou a favor de compartilhar experiências, de ver o que está acontecendo e tentar pegar dali, isso é legal, vamos tentar trabalhar, vamos tentar fazer, não uma adaptação, mas como é que a gente pode fazer isso para colocar dentro da nossa realidade, que é a realidade diferente, né? Eu concordo totalmente, deixando muito claro que tudo isso que eu falei, gente, para mim é instrumento de mediação do processo de aprendizado. Eu tenho o sujeito da aprendizagem, que é o professor, o aluno, eu tenho o objeto da aprendizagem, que é o motivo da aprendizagem, que é a questão do ensino, do processo de ensino-aprendizagem em si, esse conhecimento a ser absorvido, e eu tenho vários instrumentos. Eu tenho livro, eu tenho computador, eu tenho televisão, eu tenho vários instrumentos de mediação. Eles não são começo nem fim, isso é muito importante, né? Como bem citado, né? Isso não é começo nem fim. E ela fechou com uma chave de ouro, né? Ou seja, como é que eu posso tentar pensar nisso tudo se eu não me dou a dádiva da dúvida, a oportunidade de pensar coisas novas? E aí, com essa frase, eu queria aproveitar e agradecer, já que a gente está no fim, agradecer o convite do Edu, agradecer o convite da Carol. Eu não sei vocês, mas eu adorei a experiência, para mim foi fantástica. Excelente, só foi pouco tempo, né? Nossa, Alessandra, vamos fazer a segunda. A Alessandra conhece você, professora, falou que trabalhou com você na Escola de Escoteiros de São Paulo. Ela está em Rademann an der Brenz, perto de Stuttgart. Eu sabia, é isso aí. Muito obrigado, Alessandra. Professor, muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Extrapolamos para variar muito tempo, né, Carol? Pois hoje foi. Sim, mas foi muito bom. Muito obrigado, professor. Obrigado, Carol. Eu que agradeço. Amanhã, 19 horas, estamos aqui. Já para maio. Amanhã, 19 horas, estamos aqui com o Zanutin, com as 5 dicas. Legal. Falei com o Zanutin ontem. Tá bom. Escoteiros não. Ela falou que não é escola de escoteiros. Eu sei onde é. Eu sei qual é a escola. Tá. Eu sei qual é a escola. Ela falou que saiu errado aqui. Eu acompanho ela no Insta. É isso mesmo. Gente, estamos junto, tá? E aí, olha, eu vou deixar, Edu, você me dá licença, eu vou deixar aí, eu tenho meu LinkedIn, que eu sempre estou atualizando. Fala que eu vou dar seus contatos aqui, professor, porque a Shirley Rainho, que acho que é aí de Cotia, já está convidando você para conhecer alguma coisa deles lá. Me fala que eu já vou digitar aqui nos comentários o seu contato. Olha, eu vou deixar meu e-mail, posso deixar meu e-mail? Pode, claro. franciscoacmendes@gmail.com franciscoacmendes@gmail.com. E, Edu, depois, eu não tenho meu LinkedIn de cor aqui, mas depois eu posso te passar o link, mas meu LinkedIn é Francisco Acementes também, tá? Então... franciscoacementes@gmail.com. Francisco Acementes, você me acha no Insta, você me acha no Facebook, você me acha no LinkedIn. O LinkedIn eu tenho colocado muito artigo, tenho publicado muita coisa de educação e as pessoas têm me comunicado por lá. Vai ser um prazer ter o pessoal aí. Vamos compartilhar, vamos fazer as coisas acontecerem. Então, legal. Aí tá aí, Shirley, de Cotia, tá aí nos comentários. E a Shirley eu também conheço, acho. Conhece, legal. Professora, bora, partiu. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite quem nos assistiu. Até logo. Obrigado, gente.